Salmo de número 6. Nós vamos ler este salmo e meditar por alguns instantes, né, nas verdades que esse texto encerra, na verdade que esse texto traz para nós, né, um salmo belíssimo e que fala muito aos nossos corações. Mesmo assentado como estamos, né, nós vamos ler, mas com toda reverência a leitura da palavra de Deus, né, e nos diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor atendeu a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, Deus, por esse dia, um dia abençoado, Deus, um dia onde sentimos o teu cuidado e a tua presença sobre nossas vidas. Te agradecemos por esta noite, ó Deus, te agradecemos porque estamos aqui na igreja, juntamente com nossos irmãos e irmãs queridos, ó Deus, cultuando o teu nome e compartilhando, ó Deus, da tua bênção, da tua graça, da tua presença entre nós. Obrigado por tudo, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito bom ter experiências com Deus em oração, não é mesmo? Esse salmo, ele é um salmo muito especial para todos nós, e para mim, mais ainda. Eu tive uma experiência de oração muito interessante com este salmo, porque em uma certa época, há bastante tempo atrás, né, aí uns 40 anos, pelo menos, quase 40 anos atrás, eu orava a Deus pedindo que Deus me desse uma determinada bênção, que eu queria muito alcançar essa bênção. Já até falei mais ou menos aqui na igreja. E eu orei 2 anos por esse motivo, especificamente. Todo dia eu orava, Senhor, eu quero isso. E fui orando, e fui orando. Fiquei 2 anos, irmãos, orando. Dos 18 aos 20, eu fiquei orando por uma determinada circunstância. Eu queria, na verdade, o que eu queria era trabalhar em um banco, né? Eu quero trabalhar em banco, né? Eu não tinha conhecido nenhum, não tinha nada, eu falei, eu quero trabalhar num banco, porque dos 18 aos 20 anos, eu falei, eu vou pedir a Deus para trabalhar em um banco, e comecei a orar, com 18 anos, já tinha resolvido negócio lá de batalhão, aquela história toda e tal, e comecei a orar, e todo dia eu pedia a Deus, Senhor, eu quero trabalhar num banco, e num determinado dia, eu tinha lá uma caixinha de preciosas promessas, eu abri, tirei um versículo, e abri justamente era um versículo justamente deste salmo, Salmo 6, versículo 8, versículo 9, que diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor atendeu a minha oração. Eu agradeci a Deus, simplesmente, porque para mim era uma resposta dele, e uma semana depois, eu estava trabalhando num banco, né, assim, de uma maneira realmente milagrosa, porque Deus faz milagres na vida da gente, mas nós precisamos crer, e precisamos, irmãos, nos desafiar em oração, porque muitas vezes nós oramos, mas não cremos de fato na resposta de Deus. E eu acho muito interessante o salmista, né, de modo geral, como ele se comporta diante de Deus em oração, né, porque o saltério, ele é um conjunto, né, praticamente de muitas orações dirigidas a Deus em momentos diferenciados da vida do salmista, né, dos salmistas, né, porque são alguns autores, né, especialmente Davi.
E Davi, especialmente, né, dentro desse contexto, ele, quando se dirigia a Deus, ele o fazia com toda sinceridade, irmãos. Ele rasgava o coração diante de Deus. Aquilo que ele sentia, ele falava, né, sem ficar pisando em ovos. Não é mesmo? Muitas vezes nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, a gente vai falar alguma coisa e tem que ficar cheio de cuidado, não é mesmo? Para não ferir aqui, não magoar lá e tal. Mas o salmista orando, né, e nesse caso, Davi falando com Deus, ele fala rasgadamente aquilo que vai em seu coração, né? Não tem meias palavras. E ele faz isso, irmãos, porque ele sabia que Deus é Pai, e que Deus é misericordioso, e que Deus conhecia o seu coração. E às vezes nós fazemos assim, nós queremos falar com Deus, mas ficamos meio trêmulos, meio pensativos, mas será que eu vou falar isso? Será que eu devo falar? Nós devemos falar, irmãos, abertamente com Deus, aquilo que vai em nossos corações, porque Deus nos conhece, e a palavra de Deus nos diz que antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe aquilo que vai em nossos corações. Então nós vemos, por exemplo, o salmista, se ele peca, ele vai lá e fala com Deus: Senhor, eu fiz isso, e suplico o teu perdão. Se ele está irado, ele vai lá e fala com Deus: Senhor, destrói lá o meu inimigo que quer me prejudicar e tal. Ele não tem meias palavras, ele fala aquilo que ele sente. Se ele está triste, ele fala com Deus: Senhor, o meu coração está triste, a minha alma está triste. Aqui no Salmo, né, no versículo 2, ele fala: Senhor, até os meus ossos estão abalados, porque ele está triste, ele está abalado. Então ele fala isso com Deus, né? Se ele está só, ele fala com Deus. Se ele está aflito, ele fala com Deus: Senhor, minha alma está aflita até a morte, vem em meu socorro. E nós, irmãos, devemos orar assim. Nós não devemos, no nosso relacionamento com Deus, não devemos em relacionamento nenhum, né? Mas especialmente no nosso relacionamento com Deus, não devemos ficar medindo as palavras. Nós devemos falar, conversar com Deus, né? Como um Pai amoroso, que nos conhece e que quer nos abençoar, mas devemos fazer isso de maneira aberta, com o coração aberto, colocando diante de Deus, né, com todos os nossos sentimentos, aquilo que vai em nossos corações, e clamando pela sua misericórdia. Vejam que o salmista, ele está passando por um momento dificílimo, né? Há alguma circunstância que o salmo em si mesmo não revela, mas era uma circunstância dificílima. Ele estava realmente mergulhado em tristeza e em sofrimento, né, a ponto de dizer que a alma estava profundamente perturbada. Então ele estava passando por um momento difícil, mas ele não deixou de colocar isto abertamente diante do Senhor, clamando por sua misericórdia. E ele sofre, é interessante que o sofrimento pelo qual ele passa é um sofrimento tão pesado que atinge não só a sua alma, mas a sua própria vida. Né, porque quando ele diz que até os ossos dele estão abalados, ele está dizendo assim: Senhor, não só o meu espírito, mas a minha vida inteira está passando por um sofrimento terrível. Corpo e alma estão abalados, ou seja, todo o ser dele está envolvido naquele momento de sofrimento. E parece, né, e como ele deixa revelar que parece demorar a ação de Deus em seu favor, vejam como ele, com ousadia, ele pergunta a Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou permanecer assim? Até quando esta situação vai continuar assim? Até quando eu vou vivenciar este grave problema que está me atingindo? Mas ele fala isso, irmãos, abertamente, porque ele, embora ainda não tenha recebido a bênção de Deus, ele crê integralmente que a receberá. E por isso ele luta com Deus e ele ora. E ele diz: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Ele não recebeu ainda a bênção, mas ele crê que vai recebê-la, porque a bênção do Senhor não nos falta. A bênção do Senhor, ela virá, porque a graça de Deus, ela não falha.
A graça de Deus, ela é infalível, e por isso ele abre o seu coração e pergunta ao Senhor: Senhor, até quando vou ficar assim? Mas em seguida, ele confessa diante de Deus, né, com o coração também aberto: eu sei que eu vou ser abençoado, eu sei que a tua graça, que é infalível, vai chegar sobre minha vida e vai cuidar de mim, porque Deus também, irmãos, não perde o controle. Deus não perde o controle de nada, e nem das nossas vidas, né? Pode, por vezes, queridos, nos parecer um tanto quanto demorado a ação de Deus em nosso favor, um tanto quanto demorada a bênção do Senhor chegar para nós, mas ela chega. Mas nós precisamos insistir, precisamos orar, né? Não é à toa, né, que o próprio Senhor Jesus nos orientou a orar sempre. E sabe, irmãos, quando nós deixamos de orar, né, porque tem muita gente que pensa: não, mas Deus vai abençoar de qualquer maneira, eu não preciso orar. Não, nós precisamos orar sim, a Bíblia toda nos ensina isso, né? Orai sem cessar, né? O Senhor Jesus falou: e tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Então, queridos, muitas vezes quando deixamos de orar, e muitas vezes nós temos uma tendência a isso, não é mesmo? A gente acha: mas está demorando demais, a coisa não está acontecendo, eu vou parar de orar, eu não vou mais orar por isso. E quando nós paramos de orar, irmãos, nós estamos furtando de nós mesmos a oportunidade de sermos abençoados por Deus, porque Deus espera que nós oremos, Deus espera que nós o busquemos, Deus espera que nós levemos a Ele aquilo que o nosso coração anseia. E o salmista fez justamente isso. E também muito interessante que no versículo 5, ele invoca algumas verdades em favor daquilo que ele pede a Deus. E ele fala com Deus, né, assim, de uma maneira até ousada: Senhor, na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Então, diante daquele mal tão pesado que ele vive, ele diz: olha, se eu morrer não vai adiantar de nada, eu preciso do teu socorro, da tua bênção, da tua vida, porque eu, em vivendo e sendo abençoado, aí ele diz, né, eu vou me recordar de ti, e eu vou dar louvor ao teu nome. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso. Ele espera confiantemente que Deus o abençoe, ele tem a certeza que Deus o abençoará, e em sendo abençoado, ele diz: eu me recordarei da bênção que o Senhor me deu, e eu louvarei o teu nome pela vitória alcançada. Querido, será que você pode, nesta noite, se recordar de uma bênção que o Senhor te deu? Será que você pode agradecer a Deus por uma bênção que o Senhor te deu? Nós precisamos, irmãos, por meio da oração, mover com ousadia o coração do Senhor, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que Deus responde, sabendo que Deus restaura, da mesma maneira que Ele restaurou o salmista, porque Ele mesmo diz, né, o Senhor, depois de ter vivido a experiência, de ter sentido a graça de Deus, a bênção de Deus, no versículo 9, ele afirma ao Senhor: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor atendeu a minha oração. A vida cristã, irmãos, é uma vida de desafios, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender com o salmista, a manter este relacionamento, de uma maneira desafiadora, porque Deus pode fazer milagres em nossa vida, mas depende de como nós nos comportamos em relação àquilo que queremos de Deus. E não adianta também nós só querermos, nós temos que fazer a nossa parte, temos que ter humildade, e temos que agir com ousadia na oração, porque Deus ouve. Deus libertou o salmista do sofrimento, Deus curou o salmista da sua enfermidade espiritual. Deus agiu integralmente na vida do salmista, e ele nos deixa claro isso no Salmo: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração, ou seja, Deus agiu na vida dele por inteiro. Então, ele declara isso, nos dando um exemplo de que vale a pena confiar em Deus, de que vale a pena orar, de que vale a pena insistir na oração, de que vale a pena lutar em oração, até alcançarmos a bênção que esperamos de Deus, porque Deus é um Deus que não falha conosco, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que cuida de nós.
Deus nos atende de modo integral, porque Deus não faz nada pela metade. Deus não nos dá bênção pela metade, não é mesmo? Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa mesmo. O grande problema é que às vezes nós oramos pela metade, nós confiamos pela metade, nós esperamos pela metade e não nos comportamos como Deus espera que o fizéssemos. Então, queridos, façamos como salmista, creiamos na bênção de Deus, no favor de Deus a nosso respeito, porque Deus está pronto a ouvir a nossa súplica e a atender a nossa oração, desde que o façamos com um coração íntegro, com um coração reto, sabendo esperar em Deus. Então eu queria perguntar a você, nós estamos, queridos irmãos, aqui num culto de oração, como você vai orar hoje para Deus? Como você vai levar a Deus hoje, agora, aquilo que vai em seu coração? Vai levar crendo pela metade? Vai levar pela metade? Ou o irmão vai ser desafiado a orar a Deus com intensidade, colocando diante dele aquilo que vai em seu coração, crendo que a resposta de Deus virá, que a bênção de Deus virá de maneira integral. Muitas vezes, irmãos, não é fácil. Muitas vezes nós vamos demorar um tempo, nós vamos levar um tempo, mas Deus vai responder, porque Deus não nos deixa sozinhos no caminho. É importante, irmãos, que tenhamos essa experiência com Deus, a esperança de orações, a experiência de orações respondidas, a experiência da bênção de Deus sobre nossas vidas, de uma maneira prática, porque muitas vezes vivemos uma vida cristã muito teórica, mas com pouquíssimos, se não nenhum, efeito prático. E com Deus, nós podemos ter muitas respostas, porque Deus cuida de nós, Deus sabe aquilo que vai em nossos corações, e Deus nos desafia a orarmos realmente com vigor por aquilo que desejamos alcançar. Hoje talvez você tenha que orar, por um parente que está doente, por alguém que precisa de uma bênção, por alguém que está fazendo um tratamento, por algum problema em família para ser resolvido. Talvez o irmão precise orar por qualquer outra coisa que não seja um desses assuntos, mas é preciso orar, é preciso colocar isso diante de Deus, com um coração aberto, porque Deus sabe, Deus conhece e Deus quer abençoar. Como você tem orado? Como você vai orar hoje? Ore, querido, com um coração confiante, faça como salmista, ore abertamente ao Senhor, converse com o Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é Pai e nos ama e quer nos abençoar. Oremos, irmãos, com confiança na providência de Deus, porque Deus haverá de nos abençoar, Deus haverá de abençoar o irmão, Deus haverá de abençoar a irmã, Deus vai responder, ainda que pareça demorado, o socorro de Deus virá, e será uma bênção, será uma glória a experiência da oração respondida na sua vida. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu coração, e que todos nós, sejamos, irmãos, desafiados a termos um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus, levando a Ele aquilo que vai em nossos corações, na certeza de que a sua bênção virá sobre nós. Amém. Obrigado.